Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai abordar um tema muito importante, que é o financiamento público de campanha, mas a partir de uma extraordinária declaração feita pelo Papa. Sua Santidade declarou que o financiamento público de campanha deveria ser o ideal, porque, na verdade, se não há um financiamento dessa natureza, há cobrança daqueles que fizeram uma espécie de investimento e, portanto, isso deformaria, de algum modo, a expressão política. Nosso convidado para analisar conosco essa declaração do Papa Francisco é o senador João Capiberibe, ex-governador do estado do Amapá, ex-prefeito de Macapá, representante aqui pelo Partido Socialista Brasileiro. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Senador, essa declaração do Papa, aliás, ele tem surpreendido por várias declarações corajosas, ele declarando-se favorável ao financiamento público, indica que é um grau de preocupação que atinge as mais elevadas esferas internacionais. Como é que o senhor a recebeu? Olha, não dá para negar que o Papa sabe das coisas, né? E o Papa Francisco, ele é muito especial. Realmente nos surpreende a cada dia de maneira muito positiva, digamos. Uma declaração dessa, ela é muito importante para a sociedade brasileira, não é, que quando se discute sobre as regras políticas, falou em financiamento público, todo mundo dá um passo atrás, não é? Já fica armado. Mas quando o Papa fala com a suavidade, não é? Aí é mais fácil entrar na nossa cabeça. Eu mesmo me surpreendi com a declaração dele, porque eu sou favorável, antes de eu falar da ideia do Papa, deixa eu dizer, eu sou favorável ao financiamento da pessoa física, ou seja, o indivíduo, ele que acredita numa proposta, acredita numa ideologia, não é? Ele tira dinheiro do bolso, vai lá e diz, está aqui R$10, está aqui R$20 para ajudar na campanha. Essa é a minha maneira de ver as coisas, até porque eu me elegi dessa forma, mas daqui a pouco a gente volta. Mas quando o Papa diz financiamento público, no Brasil nós temos já 2 casos de financiamento público de atividade política. Não é de campanha, mas é de atividade política. O fundo partidário, ele financia a atividade política dos partidos e alguma parte desse dinheiro termina indo para as campanhas eleitorais dos candidatos. Claro. O horário eleitoral gratuito, que de gratuito não tem absolutamente nada, esse horário que é ocupado pela propaganda eleitoral e pelas campanhas eleitorais é ressarcido pelo governo. Exatamente. Enfim. Agora, quando o Papa diz que financiamento público ele supera, ele tira, não é, a possibilidade das negociatas, ele não fala ele não usa essas palavras, mas dá a entender. Quando uma empresa coloca dinheiro na campanha do político A, B ou C, ele não entende nada, essa empresa não entende de ideologia, porque a empresa não vota, né? Começa do princípio de que quem vota ou é o dono da empresa, ou, enfim, os sócios da empresa. E aí ele coloca esse dinheiro, mas já foi negociado em troco de quê? Não é pela ideologia, não é pelo compromisso, não é pela bandeira que aquele político levanta, mas é por aquilo que pode render a empresa. E olha, eu estava com o ministro Gilmar Mendes, sabe, o ministro Gilmar Mendes está na mão dele, não é uma ADIM que acaba com financiamento empresarial de campanha. Já tem 5 votos para acabar com esse tipo de financiamento, e falta o dele. E eu estava falando para ele, digo, olha, ministro, dei uma aceleradazinha, já está 1 ano na mão dele, dei uma acelerada nesse processo, porque eu vou lhe dar uma declaração aqui, que eu não recebo mais dinheiro de empresa para campanha. Aliás, eu nunca recebi, porque as empresas, né, têm uma certa restrição em colaborar com as minhas campanhas. Não entendo por quê, né? Porque eu não posso dizer que eu sou anticapitalista. Eu tenho algumas regras para o capitalismo, mas eu sou também, como todo mundo, né? Mas eu recebo pouquíssimo financiamento de campanha e daqui para frente eu vou me recusar a receber porque eu não quero ser processado, não é? Eu não quero responder processos. Tem gente aí investigada
que eu tenho quase certeza que não tem nada a ver. Lá não sabia que aquele dinheiro que era depositado na conta nacional do partido era dinheiro sujo da Petrobras. Né? Pensou que era alguma Pensava coisa que era do fundo profundamente partidário, legal. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Não vamos nem incriminar, nem condenar e nem inocentar. Eu confio no Ministério Público, confio na Polícia Federal e no final nós vamos ter um resultado, né, muito correto. Essa é a minha expectativa. Mas voltando, falei ao ministro e acho que o Papa coloca essa alternativa do financiamento exclusivamente público, né? Ele conhecia a declaração do Papa também? É? O ministro conhecia a declaração do Papa? Não sei, eu acho que não. Eu acho que o ministro ainda não tinha acesso a essa declaração, porque está fazendo uns 10 dias atrás. Agora, você pode ter, não é? São duas alternativas. Agora, tem que ser, olha, muito bem pensado. Como fazer isso? Até é possível. O senador Antônio Carlos Valadares, que é meu colega de bancada, nós estávamos discutindo sobre isso, ele deu a ideia. Ele disse, não, olha, tudo bem, vamos fazer o financiamento público, mas o dinheiro pode ser arrecadado de todo mundo, inclusive das empresas. As empresas depositam no TSE. Aí o TSE, então, vai fazer a distribuição de acordo com a proporcionalidade dos partidos. Né? Essa é uma maneira de financiar. Olha, é uma coisa inteligente e interessante, né? No entanto, talvez, né, seja o caso de pensar mesmo nesse... Aí eu volto à minha ideia, pessoa física. Mas já que tem o Papa, tem o Antônio Carlos Valadares, que é meu colega senador, que ele não pensou à toa isso. Ele tem o quê? 3 mandatos de senador. Então, ele sabe também do que ele está falando. Foi governador também. Foi governador. Experiente. Né? Enfim, quando iniciei minha jornada política eleitoral, a primeira vez que eu fui candidato foi em 1982. Ainda era a ditadura e eu recém tinha chegado do exílio. Sim. Então, olha, na minha porta, né, tinha uma viatura da polícia 24 horas. Então, o eleitor não aparecia lá na minha porta. Né? Imagina, o cara anotando o nome de todo mundo, o policial lá anotando o nome de todo mundo. Para uma intimidação, certamente. Intimidava, mas eu tive um bom desempenho eleitoral. Né? Na segunda eleição, foi para prefeito de Macapá, não existia dinheiro na campanha. Isso houve uma evolução. Porque esse pacto, esse pacto político que está aí e que dura até hoje, é o pacto político da redemocratização, da nova república. Sim. Esse pacto político ele foi se deteriorando. Na medida em que algumas atitudes que nós tomamos, alguma liberalidade, por exemplo, a reeleição. A reeleição é um erro político tremendo, não é? E tem vários erros políticos e o pacto também, que foi organizado entre alguns grupos políticos, por exemplo, de composição, de coalizão de governo, com loteamento dos cargos públicos, isso não pode continuar. Agora, de alguma forma, senador, há uma coincidência entre a maneira como o senhor está abordando a questão do financiamento público e essa que o Papa, porque o Papa Francisco fala que há interesses em torno de uma candidatura que depois cobra do candidato eleito o retorno àquilo. Então, é como que fosse um investimento, né, e não exatamente um apoio, digamos, desprovido e objetivo de outras intenções. Olha, quem vota é pessoa física, é o indivíduo que vota. A empresa não vota, a empresa faz investimento e quer retorno. É isso que o Papa está dizendo. O Papa está dizendo que, invertendo, o Papa quer o investimento público para afastar essa ganância privada, né, da política. Para que não haja cobrança. Para que não haja cobrança, para que não seja aquela máxima de São Francisco, que é dando que se recebe. É isso que prevalece hoje nas doações de campanha. Eu acho que a sociedade brasileira pode ter assim, um grande exemplo na Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato mostra claramente isso, né? Aonde é que um partido político ia conseguir 70 milhões de reais para distribuir com seus diretórios no Brasil todo? Da onde veio
quem é esse partido político que tem uma bandeira tão fascinante, capaz de atrair tanta doação? Não existe. Né? Deve ter tido ali, não é? Ali deve ser alguns pagamentos. Né? E a gente sabe disso. Agora, se nós não mudarmos esse movimento de rua, que é absolutamente louvável, porque faz parte da democracia, não é? É importante que haja essa pressão de rua e que não seja só lá, que seja aqui na porta do Congresso também, na nossa porta, porque a política sem pressão não muda nada. Se não chegar aqui para dizer, olha, vocês têm que acabar com a reeleição, vocês têm que acabar com esse financiamento empresarial de campanha, vocês têm que acabar com esse pacto que está aí, formular um novo pacto, porque agora tem que formular um pacto que abra para a sociedade, que as pessoas possam participar e que nós tenhamos, digamos, mais confiança nas nossas instituições, que torne tudo muito transparente, não é? E hoje, o que é mais interessante é que não dá. É impressionante, essa prisão do Duque aqui, que eu gostei muito, a Operação Lava Jato completou um ano mostrando trabalho, né? Nós aqui no Senado ainda estamos atônitos, né? A gente está querendo, desde 2013, que está querendo, né? Mas parece que a gente sofre de autismo aqui, a gente não consegue perceber com clareza o que vem da rua, né? E o Papa lá em Roma, né? Olha só. Sabe que outra coisa que ele disse? O Papa lá em Roma percebe, e nós não. O senhor comentasse também, porque ele diz assim, eu gostaria que houvesse, na verdade, uma forma de financiamento em que não fosse financiado. Ou seja, eu, como cidadão, dou a quantia porque eu sei a quantia exata que eu estou dando. Ele declara assim. Então, sou eu, pessoa física, coincide com aquele pensamento do senhor. Pois então, mas coincide sim, pessoa física. Só que esse financiamento público também é pessoa física, né? Porque é resultado da nossa contribuição. O que eu falo que a contribuição seria direta, né? Eu tiro do meu bolso e vou lá e deposito na conta do partido, ou eu faço uma transferência pela internet para o meu partido, que eu fiz na campanha passada. Estabelecido algum limite na quantia, claro, né? Imagina, no volume, se eu né? ganho, porque, evidente, um bilionário poderia distorcer. Não, tem que ter um teto que seja razoável. E aí, os franceses, por exemplo, o imposto de renda. Por que o Brasil? O Brasil é complicado, né? Porque os impostos não são indiretos, né? Você paga imposto de consumo, já vem embutido no preço, né? A gente batalhou para ver se separava, mas passou uma lei que é a letra morta. Os mais pobres pagam mais, né? Proporcionalmente. Claro, pagam mais. Mas se a gente conseguisse separar o valor do produto, o valor do ICMS, do PIS, da CONFINS, o cidadão iria perceber que esse dinheiro vai para o Estado, vai para o governo, e que o governo tem que aplicar corretamente esse dinheiro. Quanto que está numa caixinha de fósforo, num isqueirinho. Você sabe que nós não conseguimos, né? Aprovou a lei existe que separa o valor do imposto do valor do produto, mas que na prática é inexequível. E eu falei que era inexequível, eu digo, não vamos por aí, mas não teve jeito. Enfim, tem que tornar essas doações, não é, disseminá-las na sociedade. Quem acredita vai lá e aposta e financia. Não é? Aí o Papa tem inteira razão. O Papa precisa falar isso naquela homilia do Vaticano, né? Quando tem muitos brasileiros por lá. Porque o brasileiro é um povo cheio de razão, é impressionante. Ele mete na sua cabeça que o que ele pensa está certo, e um não termina não convencendo o outro, né? Então é preciso ouvir uma voz iluminada, como a do Papa. Eu tenho certeza que vai nos influenciar muito, vai influenciar a nossa decisão, porque aqui no Senado nós somos representantes do povo brasileiro. E nós aqui batemos cabeça uns com o outro e dificilmente a gente consegue consenso. Você sabe que o único consenso que nós temos hoje aqui, eu estou falando para o telespectador aqui da TV Senado, nós só temos um consenso em relação à reforma política. Qual seria? Acabar a reeleição. Nisso todos estão de acordo. Aí o que é que eu fiz uma consulta à minha bancada? Eu sou líder do meu partido, do PSD. Aí eu fiz uma consulta. Peguei vários temas da reforma política e encaminhei para eles e pedi para que eles dissessem, né, o que é questão de acordo. Houve unanimidade aí. Nós tivemos até uma boa... Tivemos 4 ou 5 pontos que
Não é o fim da coligação das eleições proporcionais, não é o fim do financiamento empresarial de campanha também. Isso aí é a unanimidade. Isso aí é consenso na nossa bancada. E o fim da reeleição, tem a cláusula de desempenho para o partido. Então, são alguns pontos que... Né? Aí, esse é o PSB. Né? Agora tem o PMDB. O PMDB precisa também estabelecer alguns consensos lá entre eles. O PT, porque a minha ideia é o seguinte, para a gente conseguir avançar, a gente podia pegar aquilo que é consenso de todos e aprovar, votar e aprovar. Aí depois disso, porque isso tem consequência, quando você acaba com a reeleição, logo em seguida você vai ter que definir o tamanho dos mandatos. Né? Claro. Né? E também se unifica, se não unifica as eleições, se faz a eleição geral do país, porque você tem... Hoje o mandato é de 4 anos. Né? Então há um consenso também que acaba a reeleição, mas estende o mandato para 5 anos. Como é que fica deputado estadual? Vai para 5 anos? Deputado federal vai para 5 anos também? E senador? De 8 anos cai para 5? Cai para 5. Ou dobra para 10? Senador, como o Brasil é o país com o maior contingente de católicos do mundo, né? Uma declaração como essa do Papa Francisco defendendo o financiamento público de campanha tem um impacto muito especial, até porque a CNBB e as pastorais têm uma larga tradição de participação, de orientação, tem até aquele lema, o seu voto não tem preço, mas tem consequência, né? Chamando a atenção dos eleitores para a necessidade de uma preocupação ética, de discernimento claro das ideias programáticas. O senhor não acredita que essa declaração possa ter, de acordo com essa presença católica na vida brasileira, uma motivação imensa para uma grande reflexão e debate? Olha, eu mesmo estou influenciado pelo Papa já. A minha tese é do financiamento individual, não é de iniciativa pessoal. Você vai lá e doa. O Papa também quer um financiamento público. O meu é público, só que individualizado. Né? Você tira do bolso, vai lá e deposita. Pelo que ele diz, coincide com a sua proposta. Só que individualmente, o indivíduo conscientemente sabe o que está fazendo, sabe a exata medida, e ele não está fazendo uma troca de favores, ele está apostando numa ideia. Né? Eu comecei a puxar a história do imposto, que no Brasil a gente paga por vias transversas. Os franceses, o imposto de renda nosso é descontado no contra-cheque. Aquilo a gente já não considera como nosso. Né? Verdade. Porque já vem descontado. Na França, não. Na França você recebe integral, aí você tira a parte do Estado, do imposto de renda. Vai lá e deposita. Você toma iniciativa, você pode até sonegar, né, mas sabe que vai para a cadeia. Tem consequências. Mas sabe que tem consequências, sabe que o jogo é duro. Aqui no Brasil, não. Né? Então, essa diferença termina influenciando a vontade política do cidadão, termina influenciando uma série de atitudes que nós tomamos. Né? Aí vem o Papa e nos diz que o melhor caminho é o financiamento público, e eu tenho certeza que o Papa tem razão. Mas não é aquele financiamento da gente aumentar a carga tributária. Sim. Porque quando você fala em financiamento público, para o cidadão que está nos ouvindo, deixa eu lhe explicar, nós não vamos aumentar tributos. Não vamos aumentar tributos. Não vamos aumentar imposto, né, para poder bancar a campanha eleitoral. Não vai tirar do orçamento da educação não, para de jeito nenhum. eleição. A forma de financiar nós vamos definir em lei. Porque, na verdade, o Papa não diz qual é a maneira de... Ele diz o seguinte, que precisa, sim, de recursos para comprar panfleto, para comprar... Para televisão. Para pagar a televisão. Mas essas são despesas, no caso brasileiro, assumidas pelo Estado. Só que, né? veja só, o absurdo dos gastos de campanha, não é, hoje estão inviabilizando a participação das pessoas. Eu fui eleito em 2010. O eleitor chegava comigo e dizia, olha, Capi, o povo me chama de Capi. Se eu voto em ti de graça. Eu tenho muita dúvida, estou cheio de dúvida se daqui a 4 anos, se eu voltar a ser candidato, eles vão votar em mim de graça. A não ser que a gente faça a reforma política que impeça, digamos, essa troca, né, de voto por alguma prenda de voto, por algum favor pessoal. Isso tem que acabar.
Porque esse modelo que está aí é o modelo do é dando que se recebe, toma lá da cá. Né? E eu vi na campanha eleitoral do ano passado um absurdo. Um deputado estadual, candidato a deputado estadual, gastou R$2 milhões na campanha. Nossa. 2 milhões, no Amapá. No Amapá? No Amapá, são 740 mil habitantes, são menos de 500 mil votos. Não é? Ele gastou 2 milhões mas qual é a intenção de alguém gastar R$2 milhões numa campanha eleitoral? O que é que ele está pretendendo? Ele está fazendo um grande investimento, só pode. Não é? Porque ele não vai ganhar em 4 anos R$2 milhões, não vai. No máximo que ele vai ganhar é R$1 milhão em 4 anos, bruto. Né? Como é que ele pagaria essa despesa de Exatamente. campanha? Eu, quando fiz minhas campanhas primeiras, não tinha dinheiro para absolutamente nada. Nós tínhamos uma gasolina, tinha um folderzinho com as propostas e a gente ia de porta em porta. Aí as pessoas, não, em São Paulo não dá para fazer. Isso não dá para fazer. Eu digo, dá sim, se você conseguir convencer 2 pessoas e pedir para elas convencerem mais 2, você forma uma corrente e isso termina se alastrando. Essa é a ideia do século XX, né? Nós estamos no século XXI, acabou a militância, hoje toda a militância é paga com dinheiro. Né? Eu acho que nós temos que dar um salto nessa reforma política, porque o Brasil está aí, olha o tamanho dessa crise. Né? Olha o tamanho da crise que está aí, crise política, econômica. Bom, o problema do Brasil é o seguinte, as pessoas têm que se perguntar qual é o problema do Brasil. Se a gente pegasse o Brasil e colocasse diante de um médico, ele ia analisar. Não é? Faça um raio-x. Ele ia diagnosticar, ele ia ver quais são os sintomas do doente e ia dizer, olha, a doença é essa. No Brasil, a doença do Brasil é política. Não é outra. Metam na cabeça de vocês, o nosso problema é de ordem política. E é interessante, telespectadores, ver um político reconhecendo, fazendo... Aliás, o senhor também é médico, né? Não, eu sou zootecnista. Eu estou reconhecendo a nossa impotência de usar a política como instrumento de transformação para melhor da sociedade. Eu tenho que reconhecer. Quando eu vejo um chefe de poder aqui, não é, como eu vi o presidente da Câmara, dizer que a corrupção é do outro lado da rua, espera aí. Aí, ninguém é ingênuo nesse país. Não é? Senador... Sabe? Começa tudo lá de baixo, do vereador até aqui. Senador João Capiberibe, queria agradecer a sua presença aqui por nos brindar com tantas reflexões acerca dessa declaração do Papa sobre um tema tão atual, não apenas no Brasil, mas no Brasil agudamente atual. Muito obrigado pela sua participação no programa Cidadania. A vocês de casa que nos acompanharam, nosso muito obrigado. Se quiserem mandar suas dicas, sugestões ou críticas ao nosso trabalho, aí na tela está uma forma de fazê-lo, 0800 61 2211, ou se quiserem copiar, baixar e copiar esse ou os outros programas da TV Senado, também está na sua telinha uma forma de fazê-lo, www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado, até o próximo Cidadania. Tchau.